Tema: segredos revelados, o enigma das linhas de Nazca, mensagens para os deuses ou tecnologia perdida. No coração do deserto do Peru, vastas figuras geométricas e formas animais, conhecidas como as linhas de Nazca, estendem-se por dezenas de quilômetros. Elas foram descobertas no século XX e intrigam cientistas, arqueólogos e curiosos do mundo todo. O que torna essas linhas tão especiais é que, vistas do chão, parecem apenas traços comuns no solo árido, mas do alto, revelam desenhos precisos de animais, plantas e símbolos enigmáticos. Diversas teorias tentam explicar sua origem e propósito. Alguns pesquisadores acreditam que essas linhas eram mensagens feitas para os deuses do céu, talvez para invocar chuva ou fertilidade em uma região extremamente árida. Outros sugerem que seriam pistas ou mapas para antigas rotas de comércio ou rituais sagrados. No entanto, o que mais fascina e alimenta debates é a hipótese de que essas linhas são vestígios de uma tecnologia antiga perdida a um conhecimento que nos foi esquecido. A precisão geométrica, a escala e a complexidade dos desenhos indicam que os criadores tinham acesso a um entendimento avançado de matemática e astronomia. Alguns chegam a sugerir que as linhas poderiam ter sido feitas para serem vistas por visitantes de outros mundos, uma espécie de comunicação cósmica. Este vídeo longo vai explorar cada uma dessas possibilidades, apresentando as descobertas arqueológicas, os desafios para a preservação das linhas, as controvérsias e as últimas pesquisas que buscam desvendar esse mistério milenar. Prepare-se para mergulhar fundo em um dos segredos mais bem guardados da história da humanidade. A história da descoberta das linhas de Nazca remonta ao início do século XX, quando pilotos começaram a sobrevoar a região para fazer rotas comerciais e notaram, do alto, aquelas incríveis formações geométricas no solo do deserto. O que antes parecia apenas uma paisagem árida e sem graça, revelou-se uma obra-prima da antiga civilização Nazca. Porém, mesmo com essa descoberta aérea, entender o propósito das linhas permaneceu um desafio para arqueólogos e historiadores. Nos primeiros estudos, muitos pesquisadores acreditavam que as linhas eram simplesmente caminhos cerimoniais ou limites territoriais, mas essa explicação não esclarecia as figuras detalhadas de animais e símbolos que apareciam espalhadas pela região. O trabalho pioneiro da cientista alemã Maria Reisch, que dedicou décadas a catalogar, proteger e estudar as linhas, trouxe novas teorias para o debate. Ela passou a defender que algumas linhas estavam alinhadas com fenômenos astronômicos importantes, como o solstício de verão e o equinócio de primavera, funcionando como um calendário agrícola para os Nazcas, que dependiam da precisão na medição do tempo para suas colheitas. Além disso, Maria Reisch descobriu que as linhas não foram feitas apenas para serem vistas do chão, e sim para serem apreciadas do céu, o que levanta a hipótese de que a antiga cultura Nazca tinha algum tipo de contato com seres alados, ou pelo menos valorizava a relação com o céu e os astros de uma forma que ultrapassa o entendimento comum. Porém, a comunidade científica tradicional mantém ceticismo em relação a algumas dessas teorias, buscando explicações mais pragmáticas e fundamentadas em evidências arqueológicas sólidas. Nos últimos anos, com o uso de tecnologias avançadas como drones, scanners a laser e imagens de satélite, pesquisadores têm descoberto novas linhas e detalhes que antes eram impossíveis de observar, aumentando ainda mais o fascínio e o mistério em torno do local. Essa tecnologia também tem permitido análises que comprovam que as linhas foram feitas com precisão, utilizando métodos simples, como cordas e estacas, mas aplicados com conhecimento notável de geometria e topografia. Os desenhos possuem uma complexidade que desafia a ideia de uma civilização pré-histórica sem acesso a ferramentas sofisticadas. O vídeo seguirá explorando as descobertas recentes, os debates entre cientistas e as teorias alternativas que desafiam a história oficial, mostrando que as linhas de Nazca são muito mais do que um simples enigma arqueológico. São um convite para repensarmos o nosso passado e as possibilidades esquecidas da humanidade. Entre as teorias alternativas mais fascinantes sobre as linhas de Nazca, destaca-se a hipótese de que elas seriam sinais deixados para visitantes extraterrestres. Essa ideia ganhou força na década de 1960, quando o escritor Erich von Däniken popularizou a teoria dos antigos astronautas, sugerindo que civilizações antigas receberam visitas de seres de outros planetas, que teriam influenciado a cultura e a tecnologia humana. Segundo essa visão, as linhas serviriam como uma espécie de pista de pouso ou mensagem para esses visitantes celestes, feitas para serem vistas do ar, algo impossível de ser compreendido plenamente pelas pessoas da época. Embora essa hipótese seja amplamente rejeitada pela comunidade científica tradicional, ela alimenta o fascínio popular e inspira inúmeras pesquisas e documentários. O mistério das linhas de Nazca, portanto, ultrapassa o campo arqueológico e penetra na cultura pop, tornando-se símbolo de um passado enigmático e repleto de segredos. Além das teorias extraterrestres, outras explicações mais convencionais tentam entender as linhas como parte de rituais religiosos complexos, dedicados a divindades da agricultura e da fertilidade. Muitos arqueólogos acreditam que as linhas eram caminhos sagrados percorridos em cerimônias para garantir chuvas e boas colheitas, um fator crucial para a sobrevivência dos Nazcas em uma região tão árida. O impacto cultural das linhas de Nazca é enorme. Elas são Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994 e atraem milhares de turistas todos os anos que voam sobre o deserto para admirar essas obras enigmáticas. O local é um símbolo nacional do Peru, representando a engenhosidade e mistério das civilizações pré-colombianas. Recentemente, tecnologias como drones e varreduras a laser revelaram novas figuras e traços antes invisíveis, ampliando ainda mais a complexidade do sítio arqueológico. Isso demonstra que o que conhecemos até hoje pode ser apenas uma pequena parte do que realmente existe no deserto de Nazca. Este vídeo convida você a refletir sobre os limites do
conhecimento humano e sobre os mistérios que ainda aguardam ser desvendados. Prepare-se para uma jornada entre ciência, história e especulação, enquanto exploramos os segredos mais profundos das linhas de Nazca. Conforme nos aproximamos do final desta jornada pelo enigma das linhas de Nazca, fica claro que elas representam muito mais do que simples desenhos no deserto peruano. Elas são testemunhas silenciosas de uma civilização que, apesar dos recursos limitados, deixou uma marca que desafia o tempo e a compreensão moderna. Seja como símbolos religiosos, calendários astronômicos, sinais para visitantes de outros mundos ou uma combinação dessas teorias, as linhas de Nazca continuam a despertar nossa imaginação e desafiar nossos conhecimentos. A preservação dessas linhas é um desafio constante, pois fatores naturais e humanos ameaçam sua integridade. O aumento do turismo, o desenvolvimento urbano e a mudança climática impõem riscos que precisam ser controlados com rigor para garantir que futuras gerações possam contemplar esse mistério milenar. Mais do que uma atração turística, as linhas de Nazca nos convidam a refletir sobre a nossa história, o avanço do conhecimento e a conexão entre humanidade e cosmos. Elas nos lembram que o passado ainda guarda muitos segredos e que a busca por respostas é o que move a curiosidade humana. Seja qual for a verdade por trás dessas linhas, elas permanecem como um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo, um legado que nos desafia a olhar para além do óbvio e explorar o desconhecido. Obrigado por acompanhar este mergulho nos segredos revelados das linhas de Nazca. Essa foi a nossa Hora Top. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos que vão despertar sua curiosidade e expandir seus horizontes.